E dois estarão no leito, um será tomado e o outro será deixado. O dia do Filho do Homem, Lucas, capítulo 17, versículos 22 a 37. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, irá conservá-la. Digo-vos, naquela noite dois estarão num leito, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: onde, Senhor? Jesus lhe respondeu: onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Essa passagem é, no mínimo, intrigante. Como sempre, Jesus faz referência ao Antigo Testamento. Duas das histórias mais simbólicas de entrega, de abnegação, de confiança irrestrita em Deus, de um lado, por parte de Noé, e de dúvida, desobediência, medo e incerteza, como, por exemplo, na história de Ló, em especial da mulher de Ló. E no final, como se não fosse suficiente essas menções e a incerteza sobre a data da vinda do Filho do Homem, que os teólogos da Bíblia de Jerusalém chamam da parúzia, Jesus ainda diz de uma maneira bastante enérgica que quem procurar ganhar sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, irá conservá-la. E que nesse dia da vinda do Filho do Homem, dois homens estarão no leito, um será conservado, o outro será tomado, assim como duas mulheres estarão moendo, uma será tomada, a outra será conservada. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente precisa entender um pouco das histórias que Jesus faz referência e do que nós acreditamos como a vinda do Filho do Homem. Na tradição judaica, acreditava-se os judeus da vinda do Messias, que o Messias viria e salvaria tudo. Nós interpretamos a salvação, primeiro nós interpretamos o Cristo como nosso Salvador e Messias esperado. Ele afirma isso bastas vezes e faz alusão a todas as profecias do Antigo Testamento que predisseram a vinda dele. E todos os indícios, tudo leva a concluirmos que, de fato, Jesus Cristo é o Messias. E a salvação, não acreditamos, de uma forma inocente e ingênua, que seja simplesmente nos livrar dos pecados contraídos, porque isso seria contrário à própria justiça. Mas a salvação é a esperança e a perspectiva de momentos e oportunidades de luta, tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento e evolução moral, através da reencarnação. A salvação, então, passa a ser sinônimo da vida eterna. Então, a vinda do Filho do Homem é quando efetivamente a gente vive conforme este entendimento. Porque para nós, racionalmente, é fácil entender a salvação assim. Mas a dificuldade é nós vivermos conforme a imortalidade, colocando as coisas da vida espiritual acima das coisas da vida material.
Então, a vinda do Filho do Homem é quando os corações humanos maleáveis e evangelizados sentirem como essa realidade de coisas e que isso também irá se refletir nos seus atos. Nesse momento, a gente não vai mais se preocupar em conservar a nossa vida, porque sabemos que a nossa vida é imortal. Nesse sentido, o que não significa irrelevar ou desprezar a vida material, mas viver conforme os dons do Espírito. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente acredita que a parúzia é uma renovação interior. É o reino de Deus no coração de cada homem. Jesus dá o exemplo dos dias de Noé, em que, de fato, foi completamente inesperada aquela inundação. E Noé, de forma confiante, não obstante todas as forças em contrário, faz exatamente o que a voz de Deus lhe ordena. Algo análogo acontece com o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família, a sua mulher, cujo nome não aparece nas escrituras, especialmente em Gênesis capítulo 19, quando é narrada essa história. Não há nenhuma informação a respeito da mulher de Ló, a não ser o caso trágico. Só disse que Sodoma e Gomorra estavam efervescendo de delinquências morais e Deus resolveu destruir a cidade, na linguagem do Antigo Testamento. Abraão recorreu e pediu que pudesse salvar Ló e sua família. E assim os anjos de Deus visitaram a casa de Ló e puxaram, literalmente, né, segundo está no texto, a família de Ló pelo braço para que eles saíssem de Sodoma e Gomorra. Resultado, assim que eles saíram da cidade, as chuvas de fogo e de enxofre abateram-se sobre a cidade. E aí, esses avisos reiterados dos anjos do Senhor salvaram Ló e sua família. Porém, nós temos um flagrante de falta de perseverança e de desobediência na mulher de Ló. Ela olha para trás. E isso nos faz recordar uma fala de Jesus no Novo Testamento. Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que significa que mesmo que a gente não entenda os desígnios divinos, nós precisamos nos entregar e confiar irrestritamente. No caso da família de Ló, essa fuga era a fuga para um monte. Ló consegue negociar para fugir para uma cidade chamada Zoar, mas o que Deus queria é que ele não se detivesse. E aí, como a mulher de Ló olha para trás, se converte numa estátua de sal. Alguns teólogos acreditam que o que aconteceu foi que ela acabou sendo atingida pela chuva incandescente de enxofre, porque o resultado daquela cidade que foi soterrada foi formações de sal. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, esse flagrante de insensatez perante o juízo de Deus. Até aqui tudo certo, mas o que quer dizer esse final? De que naquela noite 2 estarão num leito, um será tomado e o outro será deixado. E que 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. Jesus coloca dois simbolismos muito interessantes. Uma da pessoa imóvel sobre um leito, ou seja, o símbolo da inação. E o outro símbolo do trabalho, da moenda. Então, não importa se nós estejamos na inação ou na moenda. O dia azado para a renovação, como se fosse o marco para a renovação interior dos espíritos imortais, enquanto internados no corpo físico, chegará para todos, independente da posição social, independente dos seus afazeres, independente do seu nível de consciência. E como Jesus coloca 2 exemplos para cada caso, no caso dos que estão no leito, 2, no caso das que estão na moenda, 2, e ele utiliza tanto o símbolo do masculino como do feminino, ele está dizendo que nós temos 50% de probabilidade de conseguir salvar a nossa vida
e 50% de probabilidade de não conseguir salvar a nossa vida. Do que vai depender? De nós. Para tudo na nossa vida, nós temos sempre uma escolha: fazer ou não fazer, rir ou chorar, lamentar-se ou agir. Isso está nas nossas mãos. E a depender das nossas escolhas, nós responderemos conforme as nossas obras. E o interessante é porque, diante de uma mesma condição, o que escolhe o fato de Deus tomar um e deixar outro? Será que é o privilégio? É aquele com quem Deus mais simpatiza? É o que a gente vê na nossa sociedade. Por que pessoas nascidas na mesma cultura, tendo acesso aos mesmos recursos, para uma a vida lhe sorri tanto e para outra a vida se resume a padecimentos e aflições, não fosse a solidariedade das reencarnações e esse histórico pregresso em que nós somos artífices da nossa própria felicidade e herdeiros de nós mesmos, seria completamente injusta essa tal suposta aleatoriedade. Então é isso que Jesus está indicando. Você poderá ficar chocado porque numa mesma situação, um será deixado e o outro será tomado, e isso corresponde com os desígnios celestes que dizem respeito àquela experiência que aquela pessoa precisa naquele exato momento. Então, se quiser ser escolhido, faça-se por ser escolhido, preparando-se a tempo, antes do marco da chegada do Filho do Homem.